Fala, meu queridinho, meu futuro paciente, você que está sempre aqui me acompanhando. Hoje a gente separou um tema um pouquinho diferente, vamos conversar um pouco mais sobre situações da minha vida. Talvez aí para você faça sentido entender um pouco da minha rotina, do meu dia a dia, ou talvez da minha caminhada, do meu histórico. Então nós vamos falar os 20 fatos sobre mim. Quanto tempo já executa a profissão? Olha, só de cirurgia plástica já vão quase 10 anos em atividade, né, como cirurgião plástico. Se for considerar o meu tempo de formação em cirurgia plástica, já vão aí 11, 12 anos, 12 para 13 anos. E se for considerar minha vida como médico, desde 2007, é só fazer as contas aí, desde 2007 para cá, já foram, sei lá, 15 anos, sei, por aí, 15, 16 anos. Então já são uns bons anos enquanto médico, enquanto cirurgião e enquanto cirurgião plástico, né? Bastante tempo. Como diz um amigo meu, né? Apesar de eu ter, hoje, né, tenho 39 anos, mas eu peguei uma estradinha meio esburacada, então tô com essa lata meio amassada aqui, mas é isso aí. Sabe cozinhar? Enquanto era solteiro, eu me arriscava mais, eu confesso. Hoje, pelo fato da minha esposa cozinhar muito bem, eu acabo me arriscando muito menos, mas eventualmente eu faço omelete. Faço omelete bom assim no dia a dia. Às vezes a gente tá naquela correria, né, para comer alguma coisa meio rápido, eu faço um omeletezinho lá bacana, mas comida mesmo assim não é o meu forte, muito embora eu acho bastante interessante assim o ato de cozinhar, sabe? Assim, não é algo que me incomodaria fazer nada, assim, mas como minha esposa acaba cozinhando muito bem, a gente fica naquela, né? Pra que eu vou me arriscar se tem alguém que faz muito melhor do que Foi a melhor viagem? Olha, eu já tive muitas boas viagens na vida, graças a Deus. Mas uma viagem que me marcou bastante foi Maldivas, que nós fomos, já faz aí, o meu filho está com 5 anos, já faz 5 anos já que nós fomos para Maldivas, Dubai e Maldivas. Foi uma viagem muito boa, porque é uma viagem que eu sempre quis fazer e foi uma viagem muito diferente, né? Porque nós passamos por Dubai. Para quem não foi em Dubai, a cultura é completamente diferente, então já foi um certo choque, assim, né? Você chega lá, todo mundo encapuzado, aquela coisa louca, isso aqui. E Maldivas é tipo aquela coisa meio praia deserta, é muito legal. Realmente, para quem realmente gosta de viagem, realmente recomendo muito. É um investimento relativamente alto, mas eu vou falar para você, vale cada centavo. Quanto tempo conhece sua esposa e quanto tempo é casado? Conheço a Roberta na verdade, a gente se conheceu na faculdade, né? Então, entrei na faculdade em 2001, então conheço ela desde 2001. Nós fizemos faculdade aqui na Universidade Estadual de Londrina, mas a gente começou a namorar só, se não me engano, foi no 4º ano, né? Então, a nossa data de namoro é 12 do 5, 12 de maio de 2005, nós começamos a namorar. E aí nós namoramos até 2008, casamos em 2008. E aí fomos ter filhos só em 2014. E aí nasceu a nossa primeira filha. E aí o segundo filho nasceu em 2017. E é isso. E é só alegria. E a senha do Wi-Fi? E a senha do Wi-Fi é justamente 120505. Onde estudou? Eu estudei... Então, faculdade eu fiz em Londrina, né? Universidade Estadual de Londrina. Mas antes disso, eu sou natural de Goiânia, né? Para quem conhece Goiânia, se tem algum goiano aqui, certamente vai saber do que eu tô falando. Passei pelos cursinhos de Goiânia, o cursinho mais famoso era o WR e o Visão. Então, esses 2 cursinhos eu fiz na época. Então, não tem um goianiense de verdade que queria fazer medicina e que não passou pelo WR, provavelmente WR e Visão. Então, certamente alguém aí da minha época vai saber do que eu estou falando, se for de Goiânia. E, obviamente, depois mudei para Londrina, fiz faculdade em Londrina. Depois me mudei para Santa Catarina, fiz cirurgia geral em Santa Catarina, mais 2 anos. Depois me mudei para Brasília, fiz cirurgia plástica no Hospital Regional Asa Norte, em Brasília, e foram mais 3 anos em Brasília.
experiência ótima também morar em Brasília, adorei morar em Brasília. E aí depois voltamos para cá, porque a gente tinha como objetivo ter filhos, né? E, enfim, aqui minha esposa é natural de Londrina e a gente queria estar próximo ali da família dela, enfim, é isso. Qual o melhor livro de cabeceira? Caramba, livro de cabeceira. Um livro que eu gosto muito. Na verdade, Maria, todos os livros do Pega, deixa eu ver que tem alguns livros aqui, ó. Não sei especificamente. Esse livro do Diego Barreto é muito bom. E o do Jordan Peterson é muito bom, mas não era esse que eu estava pensando. Tem um livro que me marcou muito, que é, se não me engano, Entrevista com o Diabo, alguma coisa assim. O que você fez, bicho? Que fala basicamente sobre o medo. Mais esperto, esse mesmo, Mais Esperto que o Diabo. E esse livro me marcou, não é que me marcou, mas tem alguns insights muito interessantes, principalmente em relação ao medo, né? Para que você possa entender, na verdade, onde mora, né, o lado ruim da vida, a sombra da vida, que é justamente no medo, né? A gente às vezes fica se escondendo no medo, achando que o medo é nosso escudo de proteção, mas muito ao contrário. É o medo que apunhala a gente pelas costas e limita. O medo muitas vezes é uma bola de ferro na perna que não deixa você correr e avançar e evoluir na vida. Vai, manda aí. Parece ali, doutor. Ave Maria, doce. Um doce aí? Como era a sua vida antes de ser cirurgião? Existia a cobrança da família nos estudos? Uma pergunta interessante. Assim, na verdade, eu sempre me cobrei muito, né? Eu sempre fui uma pessoa de uma autocobrança muito elevada. Meu pai me cobrava bastante, eu sou filho de pais separados, desde os 3 anos de idade. E a minha relação com meu pai sempre foi uma relação com uma certa distância, porque ele morava em outra cidade, mas de muita cobrança. Meu pai sempre foi um cara muito duro, muito direto e muito incisivo naquilo que ele achava que eu deveria fazer, e eu sentia muito aquela cobrança e eu me cobrava para ser o melhor possível, né? Sendo um filho de certa forma à distância, mas eu queria que ele, não só ele, mas minha família sentisse orgulho de mim e de certa forma eu me cobrava muito por isso, né? Então sempre existiu uma autocobrança muito grande, principalmente em relação à medicina. Porque dos 6 anos de idade eu enfiei na cabeça que eu queria fazer medicina, não tem explicação nenhuma, na verdade não é nem medicina, com 6 anos eu enfiei na cabeça que ia fazer cirurgia plástica. Não me explica, não tinha Londrina na época, mas tudo bem. Não faço ideia por quê, não me pergunte por que surgiu isso, mas surgiu, e realmente aquilo virou um desafio para mim, porque minha família falou, será que você vai? Será que você vai? E eu sempre adorei ser desafiado, assim, né? Porque sempre que me desafiavam, eu falava, vou provar que eu tô certo e que eu consigo, né? E isso realmente virou um desafio para mim, e eu levei isso para a vida, e eu tô aqui hoje, fazendo um vídeo como cirurgião plástico. Qual série te inspira mais? É interessante que, assim, desde que meus filhos nasceram, honestamente eu vou falar pra você, a última série que eu assisti foi Lost. Mas assim, que eu assisti inteira, né? Lost e Prison Break, as duas que eu assisti inteira. Depois não assisti mais nada. Mas não sou de assistir muita série em específico, assim. As últimas que eu me recordo foram essas. Tenho tentado assistir... como é que é o nome daquela famosa lá do... aquela do... gente, eu esqueci. Não, que tem... que fala que é de reinado, de não sei o quê. Enfim, whatever. Vocês viram que eu não é meu forte minha série, não. Então passa pra frente. Sempre morou em Londrina? Não sempre, mas em Londrina eu morei de 2000
de 2001 até 2008, e eu tô em Londrina de volta desde 2013, finalzinho de 2013. Música favorita? Música favorita? Eu tenho escutado... Na verdade, assim, eu tenho alguns ritmos que eu gosto muito, né? Não tem uma música, assim, específica que me impactou. Eu já toquei instrumento, né, musical por um certo tempo. Época de faculdade eu tocava baixo, então tinha uma época que eu gostava muito de rock mais pesado, heavy metal e tal. As músicas do Iron Maiden eu gostava muito, nessa época eram músicas que eu gostava muito de ouvir. Esses High, por exemplo, é uma música que eu gostava. E depois eu passei por uma época mais de jazz, então sempre depois escutei muito jazz, as músicas do pop jazz, assim, um pouco mais suave, gosto muito de ouvir. E ultimamente eu tenho escutado mais, assim, a música do momento, que eu digo assim, tô indo pra academia, às vezes eu escuto um rock, ou às vezes eu escuto um pop assim, mais acelerado para você entrar no ritmo. E no dia a dia, quando o pessoal do centro cirúrgico já sabe, eu normalmente ligo a Antena 1, só música de velho, mas é que as músicas que tocam na Antena 1 meio que não atrapalham o funcionamento da mente, entendeu? Então eu gosto porque a mente trabalha tranquilamente ali durante a cirurgia e aquela música não interfere muito no meu raciocínio. Então normalmente eu ligo a Antena 1, a Antena 1 meio que repete muito, quem ouve já sabe, repete muito o playlist e aí eu gosto, é aquilo ali.